irmãos e irmãs, companheiros de estudo, antes de iniciarmos a nossa fala, nós gostaríamos de chamar a atenção para a nossa campanha do agasalho. Eles que não sabem, a Casa de Francisco de Assis tem um trabalho na comunidade de Interlagos, hoje, com 96 crianças e mais uma série de alunos. Então foi iniciada essa campanha, vamos chamar de campanha permanente, porque depois, quando passar o inverno, a gente joga nas mochilas na sopa de frio, não, continua atrás para cá. Porque quando o inverno voltar, já vai estar prontinho e aí já está pronto para levar quando a coisa começar. E se há alguma dúvida em relação a fazer isso, aí tem motivo para a minha fala. Na prece, o Hamilton disse que os bons amigos espirituais pudessem me ajudar na questão do conhecimento em relação ao tema. No caso de Clara, não é só o intelecto, é o sentimento que vai falar hoje. Desde que eu me entendo por gente, como nós falamos no popular, esses dois seres eu tenho um carinho e um amor imenso por eles. E a vida sempre me conduziu para coisas próximas. A cidade onde eu fui feito, ela tem como padroeiro Francisco de Assis. Hoje é onde moram meus filhos, meus familiares. E por onde eu passei, acabei encontrando esse ser em diversas formas. E não tem como dissociar. Isso não são palavras minhas, são palavras de todos os biógrafos. Não tem como dissociar Francisco de Clara. Por isso que no momento que pensamos nessa fala ampla de 4 horas, dividida nas 4 semanas, sobre o amor em nossas vidas, tínhamos que começar por Jesus. E depois, falando de Jesus, pegamos alguém que, como eu disse, estava pronto. Mostrou-nos como é o ponto final. Como será o martírio final nosso. E o que temos que fazer? Falamos de Estevão. E aí, tínhamos que falar alguém que mostrou um caminho. Que saiu do modelo social mais humano e foi para o mais divino dentro da sua época. Quem foi Francisco? Eu poderia ter escolhido outros, o próprio Paulo, mas não, pelo amor e pela casa que nós nos encontramos, a casa de Francisco de Assis, nada mais justo do que homenagear. Quando nós estamos pensando nos temas, veio o amor em nossas vidas, já que é hoje a coisa mais necessária que temos, ou que buscamos, é esse amor. Não importa a nossa crença religiosa, não importa o nosso nível cultural, social, econômico, de saúde, não importa. É a busca do momento. A busca do momento, esse amor. Não mais o amor doentio de homem e mulher, de pai e filho, não esse amor humano, mas o amor que está acima de tudo isso, o amor divino. E aí, não o divino que nós aprendemos nas catequeses e nos ensinos religiosos, mas o amor de um Deus que é Pai. E aí, fomos montando, tem que começar por Jesus, vamos terminar no Espiritismo. Eu até comentava com o Alessandro essa semana, disse, a primeira palestra eu não sei o que falar, a última também sei. Eu não sei o que eu vou falar nas duas do meio. E aí foi um tempo preparando, estudando. Tinha hora que a gente parava, porque a emoção falava mais alto, lembrando do personagem. E aí lembrávamos que o foco não é o personagem, porque eles não precisam disso. O foco é a lição que eles deixaram. E aí pensamos em Francisco, foi fácil também, mas quando chegou em Clara, o que eu vou falar sobre a sensibilidade do amor? E o tema veio pronto no começo, né? Claro, a sensibilidade do amor. Mas eu vou falar o que sobre a sensibilidade do amor? O que é que tem por dentro dessa palavra, dentro dessa ideia maior? Da busca desse sentido, o entendimento de Deus como fonte do amor em nossas vidas. Jesus, a grande referência, e esses personagens que foram enviados para nos mostrar o caminho.
E aí nós fizemos uma longa viagem pela literatura espírita e não espírita, buscando nas biografias, aquelas que nós tínhamos sobre Francisco. Claro, temos Francisco bastante, claro, pouca coisa, pouco se escreveu sobre ela. Tem algumas coisas que ela escreveu. E aí nós fomos pegando e pescando. E aí ontem à noite nós estávamos com a ideia pronta. Agora eu sei o que é que clareia a sensibilidade do amor em nossas vidas. Bom, vamos falar um pouquinho dessa moça. Quem era ela? Para a gente entender essa ideia de o que é sensibilidade. Aí nós vamos ver o que é sensibilidade àquela época e o que é hoje, para poder a gente saber, mas eu posso fazer o que ela fez? O que é que eu preciso fazer? Que esse aqui é o grande objetivo. Clara de Assis, né? Ela era nobre, de família nobre. Lembre que Francisco era burguês, era comerciante. Muito provavelmente, diferente do que se fala, Francisco nunca se casaria com Clara. Isso teria que ser feito um certo ajuste. Quem conhece um pouco de história sabe que estamos vivendo por volta de 1200, virada de 1100 para 1200. A nobreza está no auge. Então, as relações sociais eram um tanto quanto complexas. Uma outra situação que também precisa ser observada era a ideia de que Francisco e Clara tinham um afeto ou um amor homem-mulher. Isso os biógrafos, os mais honestos, colocam. Não. Eles possuíam um amor sublimado. O amor entre eles era o amor que um dia regerá todas as relações humanas. Um exemplo que a gente pode usar é o exemplo de Kardec e Amélie Poulain. Muito bem. Aquela jovem, desde bem cedo, e para os biógrafos mais exaltados, conta-se que a sua mãe, ela teve um sonho, e no sonho um anjo apareceu e dizia assim: você dará à luz uma estrela que iluminará caminhos. Por isso ela botou clara, que clareia, que dá à luz. Isso não existe comprovação, mas os biógrafos, e a gente venera a coisa para deixar mais racional e junto do que nós precisamos, sem a fantasia. Eles também não precisam disso. O que se sabe é que desde muito jovem, aquela menina, ela sempre se preocupou com os outros. Sempre se preocupou com os outros. No filme Irmão Sol e Irmã Lua, que eu considero uma das biografias dos filmes, aquele que mais se aproxima do que se junta de biografias, Francisco, quando ele volta da Segunda Guerra, ele foi para uma guerra, ficou preso um ano, sofreu bastante, aquilo mexeu com ele, começou a transformá-lo, ele volta para casa e resolve ir para uma Segunda Guerra. No caminho, aí Jesus aparece para ele e diz assim: não é isso que você quer, volta, filhinho, não é. Você não vai encontrar o Wi-Fi que você precisa lá, não. O sinal de internet lá não é legal, volta para Assis, que lá vai se dizer o que você tem que fazer, lá você vai encontrar o caminho que você precisa. E ele volta. E ali, ele fica meio assim, meio perdido, ele não sabia o que fazer. Ele tinha sonhos, se tornar cavaleiro, aí podia se tornar nobre, sonhos de juventude, ele já não era mais, conseguia mais ser feliz com o que tinha, um nome extremamente rico, mas ele não encontra muito sentido na coisa. E o filme mostra algumas cenas em que ele vê aquela jovem que ele já conhecia, caminhando pelos campos carregando coisas. E numa das vezes que ele segue ela, ele vê ela alimentando leprosos. Alguns biógrafos dizem que ele viu isso várias vezes e que ela já fazia isso desde jovem. Então isso bate as informações, né? E que vendo ela, né, ele teria pensado mais ou menos isso. Aqui estamos no universo das conjecturas. Se ela faz e ela é feliz, aí vocês pensem no resto. E isso teria sido um fator fundamental para o início da transformação daquele homem e saber o que ele fez. Por este motivo é que depois
Quando ela veio até ele, em 1212, ele a recebe. Porque ele sabia que ela já tinha toda uma trajetória de amor pelos pobres. Ele rejeitou amigos. Porque ele disse, você não vai dar conta. Inclusive nesse filme tem uma situação, um dos amigos dele, né? Não resiste a coisa de Francisco. Eu não aguento. Ele disse, mas quem disse que todo mundo tem que fazer voto de castidade? A humanidade se acaba se acontecer. Seja um bom esposo, seja um bom pai. Lembre dos outros, cuide dos outros. Mas ela não. Quando ela vem, ele recebe. Então ele já tinha uma trajetória. Então, essas informações biográficas dela, quando a gente pega essas informações que são aceitas e entendidas como, isso é assim, a gente vê que tem um fundamento. Ele já a conhecia. E eles tinham muitos momentos de conversa. Ele assume o papel de pai espiritual dela e ela de grande conselheira dele. Esta é Clara de Assis. Segundo Divaldo Pereira Franco, e eu não tenho motivos para dizer que não, eu busco a história dessa mulher e deste homem, Francisco, desde que comecei a ler, né? Eu não tenho por que dizer que não. Clara teria sido, à época do Cristo, Joana de Cusa. Quem é Joana de Antipas? Joana de Cusa é uma personagem citada nos Evangelhos. Cusa era judeu, família rica, ele era alto funcionário do governo de Herodes, só que era um homem de seu tempo. Um homem de seu tempo. E Joana se torna cristã. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem um capítulo em que ele conta até dessa história. Não vou entrar em detalhes, vocês peguem aqui. E tem no YouTube um documentário, As Vidas de Joana de Ângeles, onde Divaldo relata detalhes da vida dessa personagem, inclusive vai passando pela história de Clara. O fato culminante da vida de Joana é que ela vai até Jesus e diz assim, um dos fatos, né? Vai até Jesus e diz, Senhor, eu não aguento mais meu marido. Não dá para viver com aquele homem. Não tem condições. Filha, prova o teu amor amando o teu marido. E ela aguenta. Não, ela não aguenta. Ela o ama até a morte dele. Percebe a diferença? Nós estamos no grupo de estudo, né? Enquanto a gente não consegue ser assim, a gente tolera. É treino. A gente suporta. É treino. Vai chegar um momento que você vai amar. Aí não precisa mais suportar. Então não fique triste se você tem que aguentar. Se o que você está aprendendo, o que você está estudando, lhe impõe ter que aguentar. Você está no caminho. É esse o caminho. Não é outro. No nosso patamar evolutivo, não é outro. É esse. Você está no caminho. Mesmo escorregando de vez em quando. Não tem problema. Quem não aprende a andar, cai. Até andar perfeitamente, um dia você vai correr. Muito bem. E ela fica até Cusa morrer. Ele perde tudo. Aí o cara já era difícil. Perdeu tudo que tinha. Ficou muito pior. E ela ficou com ele até o fim. Depois ela sai pelo mundo, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas. Ela sai pelo mundo fazendo aquilo que ela... Quando ela volta, está pronta. Se hoje nós temos precisamos... eu vou lá para o Interlagos, eu vou lá para aquela coisa, eu vou fazer... Eu já não quero, eu vou dar uma forçada, eu vou lá e tal. Nós estamos fazendo o que Joana fez na época do Cristo. Na próxima,
A gente já tem pronto. Muito bem. E aí ela é martirizada, o filho. Os soldados assim, abjura. E a gente solta. E o filho diz, mãe, abjura, mãe. Eu não quero morrer. E ela não abjurou. Disse, meu filho, mantenha a fé no Cristo. Fiquei imaginando, eu não sou mãe, eu sou pai. Não dá para comparar, são sentimentos diferentes. Por isso nós vamos passar por eles para entender. O pai que entende o sentimento de mãe é que já passou. Se o seu marido não entende seu sentimento em relação ao filho, não se preocupe, ele não passou, ele vai passar um dia. Se você também não entende o sentimento do seu marido, não tem problema, você vai passar por isso para entender. E eles são mortos. Bem, o filho dela era o primo do Divaldo, tio Nilson. A mansão do caminho começa com 2. E a mansão do caminho chegou, que é hoje, pelo Nilson. Porque o Divaldo estava no mundo divulgando, vendendo os livros, arrecadando dinheiro, aquela coisa toda. Mas quem fez a coisa ali foi o Nilson. Uma vida integral dedicada ao Cristo. Se hoje nós olhamos para as pessoas e vemos ela fazendo coisas que nós não concordamos, amemos. Porque depois, 2000 anos depois, ela pode estar na mansão do caminho, ajudando os outros. É assim que Cristo nos vê. Clara de Assis, ela já nasce com isso. Ela movimenta isso. Bom, mas isso é fácil. Isso que você está falando aí, a gente pega nos livros e tal. Então, qual a importância de tudo isso? A questão é, o que é que ela tinha nela que nós ainda não temos? Não é o título da palestra? Clara de Assis, a sensibilidade do amor. Muito bem. O negócio está nessa tal de sensibilidade. O que é isso? Kardec nos orienta que aprendamos o que é a coisa, porque fica mais fácil de vivê-la. Por que muita gente se afasta das religiões ou se tornam incrédulos em relação a Deus, por exemplo? Porque as religiões nos apresentam um Deus que está distante. Por que nos afastamos de Jesus? Por que Jesus está tão distante? Porque marido nós veio da Igreja Católica. Jesus está na cruz. Ele não está no meu quarto. Está no meu quarto, está na cruz. Quem não veio da Igreja Católica veio da Igreja Evangélica. Pior ainda, porque Jesus foi. Então espero ele voltar. Então estão muito distantes. O Espiritismo traz Deus para aqui. Nós já vimos aqui, segunda-feira, no estudo que fizemos aqui, nós vimos Deus está em toda parte. E não estamos falando um discurso vão. Nós mostramos aqui, em experiências químicas, fizemos aqui uma verdadeira salada aqui. Então uma cozinha aqui, a coisa aqui. Para mostrar, através da materialidade, como Deus age à nossa volta. Essa é a diferença. Só que estamos voltando agora a ter essas informações. O que precisa para que, por exemplo, sejamos semelhantes aos cristãos primitivos? A Joana, quando foi Joana de Cusa, de se deixar queimar por amor. Pois é, meus queridos, essa tal sensibilidade. Vamos lá. Eu peguei no dicionário, porque eu podia pegar na filosofia, eu podia pegar na arte, eu resolvi pegar no dicionário. Vamos pegar baixinho. O que é sensibilidade? Eu peguei no Ruais. Então assim, em outros está parecido. Uma palavra ou outra, uma coisinha mais, mas juntando dá mais ou menos isso aqui. Faculdade de sentir. A capacidade de sentir. Reticências.
qualidade de sensível, impressionabilidade, capacidade de se impressionar, no sentido de sentir, disposição para se ofender ou melindrar-se, facilidade de comover-se, afetividade. Interessante é que Emmanuel no Consolador, tem um capítulo chamado Sensibilidade. Sentimento começa com arte, depois afeto. Uma definição da biologia: propriedade geral dos seres vivos, propriedade geral dos seres vivos, que consiste em estes receberem e reagirem aos estímulos do ambiente exterior. Deixa eu dar uma metal de volta aqui. Entram os processos de entalpia e entropia. Capacidade que todos os seres vivos têm de sentirem e reagirem aos estímulos do ambiente, ao que acontece à nossa volta. Quando eu li isso aqui, li os vários, mas peraí, tem uma palavra mais atual que está em voga, que vai além disso. Aí eu disse, se eu soubesse que o dia da palestra tinha sido assim, Clara de Assis, a empatia do amor em nossas vidas. Empatia, faculdade de compreender emocionalmente tudo. Aí quando eu li isso, eu disse, não dá para separar. Ou melhor, dá para separar. Sensibilidade e empatia. Você só vai ter empatia se você for sensível. Então começa, não deixa beber, é claro, a sensibilidade. Já que a proposta é essa, mostrar o caminho, ela como sensibilidade para nós atingirmos a empatia. Faculdade de compreender emocionalmente. Aí até tem assim, pessoas, coisas. Mas peraí, empatia de coisas? Tenta comer uma comida que você não gosta. Tem. Te faz mal. Então tem empatia com as coisas também. Capacidade de se identificar com outra pessoa. Cara, mano, se identificar com outra pessoa é você olhar no outro e se ver. Aí essa última, da psicologia, identificação emocional com o eu do outro. E o cara que escreveu esse dicionário, esse aqui da empatia, se eu peguei na internet, Dício, ele leu a série psicológica de Joana. Porque diz assim, o que Joana ensina na série psicológica? Isso aqui. Identificação emocional com o eu do outro. Aí embaixo tem assim, palavra de origem grega, pathos, ou pathos, estado da alma. Vamos dar esse significador? Vamos bater? O que quer dizer tudo isso? Sensibilidade, empatia, ou isso que Clara tinha, que Francisco despertou, mas que ela tinha, é a capacidade de se ver no outro, a tal ponto de amá-lo. Porque não importa quem seja o outro. Porque se ele está numa condição moral diferente da minha, inferior, eu devo lembrar, o que é que nós falamos do estudo hoje? Eu já estive lá. E o superior? Eu estarei lá. Gente, tem uma coisa assim mais próxima dos dias mais atuais sobre esse espírito? Para a gente ver como é que ela está. Porque, tendo tudo isso, como é que age
Alguém sabe dizer se tem, na literatura mais atual, alguém que fale desse espírito, onde ela esteja agindo, onde ela fale, por exemplo, contar com vocês, não espalhe não, sabe? André Luiz, por Chico Xavier, livro Entre a Terra e o Céu. A série Vida do Mundo Espiritual de André Luiz, ela é assim. O coordenador geral da tarefa é Emmanuel. É Bezerra de Menezes. Os autores dos livros são Emmanuel, Bezerra, André Luiz, que é o escritor, é o espírito que orienta André no livro. Neste livro é Clarício. Clarício. Aquele ministro que foi buscar ele lá no Vale dos Suicidas. Aquele senhor. Muito bem. Esse aqui conta a história de um grupo de espíritos, que eu não vou entrar em detalhes da história, porque não dá tempo, onde tinha um casal, tinha uns camaradas que eles tinham uma história relacionada com a guerra do Paraguai, eles ainda se odiavam, estavam se perseguindo, aquela coisa toda. E tinha um casal, esse casal era assim, o cara, a mulher e o filhinho e uma filhinha. Aquela mulher era a segunda mulher dele, Zumira. A primeira mulher, uma mulher chamada Odila, uma mulher que já tinha um relativo grau evolutivo. Ela já tinha um grau moral extremamente já alto para a época. O problema é que ela morre, e quando ela morre, ela não aceitou bem que o marido casasse com a outra. A outra começa a sofrer a influência da Odila, a segunda mulher, Zumira, sofre a influência da Odila, da Odila, que é a primeira mulher, e elas começam a não ficar legal a coisa. Para complicar, o filhinho da Odila, que a outra tomava conta, morre. A defunta passou a culpar a segunda, que tinha sido ela que tinha sido culpada pela morte do filho. Esse é o cenário em que, nesse momento do livro, o Clarice está com André Luiz e Hilário. E aí o Hilário vai lá com os dois, naquele caso, bate um papo com os inimigos da Guerra do Paraguai e eles se acalmam. E aí eles vão a esse cenário. A primeira mulher obsidiana, a segunda doente. Eles foram atender o chamado da filha, e aí tem um capítulo assim espetacular sobre o que é prece de verdade. Quer entender o que é prece? Evangelho do Espiritismo, Livro dos Espíritos, e aqui os primeiros capítulos. E aí o diálogo segue o seguinte: Hilário e eu, instintivamente, abeilhamos-nos de Odila, a defunta, para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertido. Eles iam ajudar o obsessor. Dá um passe, conversar com ela, dizer, minha irmã, não faz isso, está prejudicando, aquela coisa toda. Clarice disse, não, a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zumira e ela desmaiaria. E poderia acarretar paralisia ou mesmo a morte do corpo. Estava tão ferrada a coisa ali que não dava para separar. E aí ele vai conversando assim, isso aqui não dá para mim não. Contamos em nossas relações com a amizade de irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. Modificará Odila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Traz Clara conversa com Odila e Odila vai se transformar.
Capítulo 22. Irmã Clara. Eles vão lá. Isso aqui está no começo do livro, né? Então tem toda uma trajetória para entender a casa. Aí estão indo para lá e se encontrar com ela. E aí o André está pensando assim: por que motivo rogaria ele o concurso de outrem? Ele, Clarice, não é porque eu vou colocar ministro do nosso lar. Não é qualquer um, não é ministro do nosso lar. E é ministro do Ministério da Regeneração, que é aquele que cuida dos caras que chegam em piores condições. Então é alguém que já ama muito. Senão não estaria lá. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem? Quando se dirigira com tanto êxito à mente de Estevão e Armando, reencarnados, os inimigos da Guerra do Paraguai. Não lhes favoreceram o retrocesso da memória até recuar os dias na luta do Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? Primeira mulher. Não, é fácil perguntar, o cara não faz isso? Aí o ministro ouviu-me tolerantemente e respondeu: tu te iludes. Nem sempre doutrinar será transformar. Porque quando eu estou doutrinando, quer dizer, eu estou passando doutrina, eu estou ensinando, estou dando isso, estou falando, olha, tu não faz isso e tal. As minhas palavras estão indo ao teu cérebro, eu estou falando a tua razão. E se você não consegue raciocinar? E se você está fechado numa ideia? Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado. O que é o sentimento sublimado? Quando você faz a leitura do livro, quando você pega outros e vai olhar, o sentimento sublimado é isso aqui. A sublimação do sentimento é a empatia. Perfeita dentro dos nossos limites. Que é perfeito só Deus. Mas vamos usar a perfeição no sentido relativo. Sentimento sublimado, a empatia perfeita. É olhar para o outro, se identificar no outro, se colocar na condição do outro, com a cabeça que ele tem. Pergunta 632 do Livro dos Espíritos. O homem sendo dado a erros e a enganos, ou tendo a possibilidade de errar, ele muitas vezes não pode fazer o mal julgando que faz o bem? Isso acontece muito com os pais. Aí a resposta é fantástica. Fazer com o outro somente aquilo que permitirias que o outro fizesse contigo. Aí quando você pega o resto das questões, é completo. Estando no lugar do outro, pensando como o outro pensa. Porque nós que já estamos estudando e colocamos no lugar do outro, a gente acha que o outro pensa como eu penso. Peraí, ele ainda não pensa como eu penso. Ele não conhece a realidade espiritual da forma como eu conheço. Ele não sabe a importância do perdão como eu já sei. E eu tenho que olhar para o outro, me colocar no outro, pensando assim. Ele não sabe o que é perdoar. Bem, aí irmã Clara vem. Capítulo 23. Apelo maternal. Ela não é mãe da Odila. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, para conhecer toda a história, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E abeirando-se da genitora de Evelina, que era a mocinha, a filhinha, né? Que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em preces. Abriu os braços. Em prece.
Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. A ação da alma que ama e o processo de empatia divina, sublime, acontecendo. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora um núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Cercava-a enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eternizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Mais adiante, tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. André Luiz nunca tinha visto aquilo até aquele momento. E aí ele pergunta para o ministro como é que ela consegue fazer aquilo. E ele fala, amor. Ela conversa com Zulmira, com Odila, este capítulo. A mulher se transforma. E quando você vai ver o que é que ela falou, você diz assim, mas o Clarice podia ter dito isso para ela. A diferença é que quando forma-se o vínculo da empatia, da sensibilidade do amor entre eu e o próximo, eu não falo ao cérebro, eu falo ao coração, eu falo ao sentimento. Hoje, nos dias em que vivemos, nas dificuldades que nós passamos, quando eu falo dificuldades, eu não vou falar de dificuldade financeira, eu não vou falar da doença, eu não vou falar da pessoa difícil, eu vou falar do sentimento de encarar todas essas coisas, porque essa é a dificuldade, não é a situação em si, é como eu estou inserido nessa situação, é como eu vivo a situação, porque tem pessoas que vivem a mesma situação e passam com um sorriso. O Divaldo, que convive em lugares assim muito mais difíceis do que aqui, lá na Mansão do Caminho, é um dos bairros mais perigosos de Salvador, Paulo da Lima. Ele convive com pessoas muito carentes, muito carentes, né? E ele conta diversas histórias, os biógrafos do Chico, história das pessoas que o Chico atendia, na simplicidade financeira, de conhecimento, e as pessoas passando por coisas assim horríveis, e elas, meu filho, isso é a vontade de Deus, a gente passa, né? Deus proverá, de uma forma tão natural. E a gente pergunta, como é que os espíritos evoluídos estão reencarnando? Claro. Porque isso é comportamento de espírito evoluído. E não são pessoas acomodadas. Mas diante das nossas lições, o que eu tenho que fazer? Eu preciso repetir? Colocar-se no lugar do outro. Semana passada, pedindo permissão para contar um caso pessoal, fiz a palestra aqui. Antes nós tínhamos um grupo de estudo. E antes tem o trabalho lá no Interlagos, que nós ficamos com as mães. E eu, desde o feriadão, que eu estou com problema de garganta. É tanto que eu vinha fazendo algo assim raro para mim, falando pouco, né? A gente vai em casa conversar e dizer, garganta doendo, viajei para Navaí, estava tomando antibiótico inflamatório, fiz aquele tratamento de 7 dias, normal, piorou. Né? E até a Alessandra dizia assim, então querendo bagunçar, né? Para não falar mesmo. E eu com as palestras aqui, com palestra em Foz do Iguaçu,
e eu cuidando da garganta. E quando foi sábado, eu estava assim, tentando buscar bem a essência para falar de Francisco. E eu até tínhamos combinado com a Vanilde para lá, e nós estamos trabalhando no filme Nosso Lar. E eu disse, que maravilha, vai passar o filme, eu não vou falar quase nada, né? Porque vai passando o filme, eu só vou fazer comentários pontuais, ponto. Então eu me preservo. Quando chegar no... Eu pensando isso na semana, né? Na semana. E eu lembro que eu estava lendo e me veio... E eu fechando isso, né? Só vai ver, aí tem um filme, eu falo um pouco. Quando for no grupo de estudo, eu peço para o Hamilton, os meninos falarem mais. E eu falo um pouco para preservar para a palestra. Um orador, né? É um momento assim, a palestra. E de repente, eu comecei a pensar e disse, espera aí. Desde quando a palestra é mais importante do que a fala do grupo de estudo? E pior ainda, se a minha voz não for útil para aquelas mães que vão lá, ela também não será útil para uma palestra, onde é mais fácil. Não faz sentido. Então, eu vou falar o que eu quero falar. Se na hora da palestra eu não conseguir falar, eu vou fazer assim, pedir para o povo ir mais para perto, seja o que Deus quiser. Você tem acredita que quando nós chegamos lá, olha uma mensagem, o carro da Vanilde deu pau, deu prego, ela não conseguiu ir. Não deu nada certo. E eu tive que falar quase 1 hora para aquelas senhoras. Quando estava na metade, eu comecei a tossir, começou a falhar, e eu disse, Senhor, não estou aqui. É por elas. A tosse sumiu, minha voz ficou perfeita. Grupo de estudo, falei mais do que nos outros dias. E quem estava aqui sábado viu quando eu falei na palestra. Por quê? Porque eu tenho aprendido com Clara, e agora, fechando essas ideias mais ainda, que se eu tivesse aí, eu queria ouvir isso. Porque foi por não ouvir essas coisas que eu cometi certos erros nessa encarnação. E aí eu penso, se eu puder falar, de modo a que cada um faça como Odila fez. Clara falou ao coração dela. E quando eu venho para cá, eu peço aos amigos espirituais, isso que eu disse no começo, só o intelecto, mas o meu sentimento. E ao falar de Clara, é isso que transborda. Porque cada um sai daqui sabendo, eu vou fazer isso. E se não conseguir, não tem problema, você já sabe o que tem que fazer. Lembra de Clara. Porque ela fez. E eu acredito. Francisco viu. E mexeram com ele. E mesmo que não tenha mexido, não faz diferença. Por este motivo, Jesus é nossa grande referência. Mas como ainda não estamos um tanto quanto distante dele, em função da cultura que nós trazemos, porque ele ou está lá ainda na cruz, eu não tirei ele para estar perto de mim, ou eu estou esperando que ele volte algum dia, ou está distante, eu não consigo identificar. Esse é o caminho. No momento em que você ajuda, sim, a uma campanha como essa, no momento que você para alguém que precisa e dá um ouvido para essa pessoa, você está fazendo o que Jesus faria. Hoje, passando o filme, que ele estava passando o filme hoje, todo mundo deve clamar, ele deve ter assistido Nosso Lar, se não assistiu, sugiro que assista. Ele foi a primeira vez na esquema de retificação, chegou lá, eu sou clínico, tal, e passou mal. Depois a Nascer diz assim, paciente não cuida de paciente, você não sabe nada, meu amigo. Você sabia lá que não serve nada.
Ele vai, depois tem encontro com a mãe. Você vai perder tempo, meu filho? Tem tanta coisa para fazer. Vai ajudar. Aí ele volta nas câmaras de edificação. Aí o filme pegou aquele momento em que o pessoal está chegando da Segunda Guerra Mundial, os mortos e tal. E ele resolve cuidar e o cara está lá. E ele, calma, calma. E ele cuida da pessoa. Até para a cena, você está vendo? Ele quis ajudar. Uma pessoa toda suja, gosmenta e tal, e ele para, e o ator, né, quando ele faz aquilo que ele cuida, que a pessoa se acalma, ele faz uma expressão que até pelo menos não tinha feito no filme, ele faz aquele sorriso espontâneo. Isso é empatia. Ele cuida, dali a pouco a cena seguinte, Narcisa vem, e quando olha para ele, varrendo. Por quê? Porque os doentes ficaram melhor no ambiente limpo. Eu não estou varrendo o chão, eu estou cuidando dos outros. Se hoje, pegando a história de Francisco e Clara, a gente pega a biografia e diz, poxa, eu queria fazer mais, eu queria ajudar mais, mas eu não sei como fazer, ou melhor, eu não tenho muito jeito de cuidar de pobre e tal. Lembremos o seguinte: se todas as pessoas fossem cuidar dos pobres, carentes, nem cuidaria de mim. Eu tenho coisas, mas e a carência aqui? Quantos ricos hoje se matam? E a pobreza aqui? A nossa sociedade é mais rica e ao mesmo tempo mais pobre. Cuidar desses é mais fácil hoje. A gente junta, leva, resolve o frio. Mas e cuidar de nós? Dos pobres que estão à sua volta? No lugar que você trabalha, todo mundo bem vestido, todo mundo com carrão. E estes pobres? Isso não significa que eu não deva. É dever moral. Mas Deus não me colocou aqui. Ele me colocou lá. Então Ele quer que eu cuide daqueles pobres. E vou cuidando desses. E os pobres da sua casa? Não é? Alguém tem uma pergunta? Já respondeu. Para encerrar, e a título de prece, sentindo as vibrações dos nossos amados espirituais, pegando Maria Dolores. Maria Dolores. A vida conta. Capítulo 1. Tempo e nós. Comprei um selo, viu? Estava lá no canto. Como diz o bom gaúcho, 5 pila. Diz ela: enquanto o tempo segue renovando os quadros da existência que se atrela, indagas muita vez, alma querida e bela, como vencer na prova a te agredir. De tudo quanto aprendo entre as lições do mundo, dá-me a estrada na luta a que me vejo exposta, 4 verbos distintos por resposta: amar e compreender, trabalhar e servir. A própria natureza é um livro aberto, se inquirires do sol no firmamento, como brilhar sem pausar, firme e atento, nutrindo mundos sem se consumir. Ele de certo te responderia que o Senhor lhe traçou por alta obrigação cumprir as leis da vida, tais quais são: amar e compreender, trabalhar e servir. Interroguei um dia a roseira podada,
já que lhe furtava o véu de rosas, a pancadas e injúrias espantosas, como devia a pobre reflorir. Ela, porém, me disse, humilde crente, enriquecer a terra é o meu dever, e se quer evoluir, necessito aprender, amar e compreender, trabalhar e servir. Vejo tratores retalhando o solo, dinamites na serra parti-la de todo, fontes varando tremendais de lodo, árvores venerandas a cair. E se busco entender a dor do campo, nesses despojamentos que pesquiso, cada elemento fala que é preciso amar e compreender, trabalhar e servir. Assim também, a alma fraterna e boa, se traz sobre o tempo aflições e problemas, constrói, age, confia, crê, não temas, e resguarda no peito o anseio do porvir. Por mais sofra, não pare e segue à frente, enquanto cada dia surge e avança, eis que o céu nos repete, através da esperança, amar e compreender, trabalhar e servir. Que Jesus, Francisco, Clara e todos aqueles que de alguma forma já vivem o amor do Cristo e têm o serviço cristão como leme, sem fanatismo, sem fantasias, limpo, puro, claro como o dia, possam nos mostrar que não precisamos de mais nada para servir. O serviço está à nossa porta, está à nossa frente. Na verdade, comece em nós. A transformação começa aqui e se espraia até chegar em cada um. Que Jesus nos abençoe. Até sábado, para fechar esse raciocínio com o Espiritismo, a imortalidade do amor em nossas vidas.